Tivemos 3 anos a estudar o livro do Apocalipse, uma bênção, grandes ensinamentos que Deus tem ali para nós. E agora prosseguimos para o Evangelho de João, que também estamos a estudar. Já vamos no capítulo 17, página 1167. 1167. João capítulo 17. Vamos ler então aqui os primeiros 8 versículos. Jesus falou assim e levantou os seus olhos ao céu e disse: Pai, é chegada a hora, glorifica a teu Filho, para que também o teu Filho te glorifique a ti. Assim como lhe deste poder sobre toda a carne, para que dê a vida eterna a todos quantos lhe deste. E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti só, por único Deus verdadeiro. E a Jesus Cristo a quem enviaste. Eu glorifiquei-te na terra, tendo consumado a obra que me deste a fazer. E agora glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti mesmo, com aquela glória que tinha contigo antes que o mundo existisse. Manifestei o teu nome aos homens que do mundo me deste. Eram teus e tu me os deste e guardaram tua palavra. Agora já têm conhecido que tudo quanto me deste provém de ti, porque lhes dei as palavras que tu me deste, e eles as receberam e têm verdadeiramente conhecido que saí de ti e creram que me enviaste. Então, agora capítulo 17, prosseguimos o estudo do Evangelho de João, versículo a versículo, capítulo a capítulo. Este Evangelho, que escrito pelo apóstolo João, nos revela e nos apresenta Jesus como aquele que veio ao mundo e veio revelar a vida, a luz, a graça e a verdade de Deus, pela sua encarnação. O tema hoje da nossa mensagem é a oração sacerdotal de Jesus, em que ele ora por si mesmo. Apenas recordar que capítulos 14 até 17 é um trecho especial do Evangelho de João e é único nos 4 Evangelhos, porque mostram Jesus que está reunido com os seus 11 apóstolos, uma vez que Judas saiu para trair Jesus, e estão lá naquele grande cenáculo mobilado que foi emprestado para Jesus tomar a última refeição da Páscoa com os seus apóstolos. E Jesus está aqui a despedir-se deles. São as últimas horas de Jesus com os seus apóstolos, porque a seguir ele vai sair, vai para o jardim e vai ser lá naquela mesma noite, quinta-feira, à noite, vai ser preso. Então Jesus está aqui a despedir-se, mas ao mesmo tempo a dar ensinamentos únicos, muito importantes. Está a lançar os fundamentos da sua igreja, que ele fundou. E chegados aqui ao capítulo 17, estamos também a chegar à conclusão desse encontro, dessa última reunião de Jesus. E o capítulo 17, o que é que nos traz? Uma oração maravilhosa, que é conhecida como a oração sacerdotal do Senhor Jesus. Ele ora como se fosse um sacerdote a interceder e a orar junto do Pai. E esta oração é ao mesmo tempo a revelação e a expressão do ofício, do trabalho de Jesus que ele hoje tem. Jesus morreu, ressuscitou e voltou para o céu, e hoje ele está sentado à direita do Pai. E o que é que o Senhor está a fazer? Não está sentado a descansar. Jesus tem um ministério. Eu vou ler apenas 2 versículos. Em Romanos 8, 34, nós lemos: quem é que condena? Pois é Cristo quem morreu, ou antes, quem ressuscitou dentre os mortos. Agora vejam, o qual está à direita de Deus e o que também intercede por nós.
Portanto, neste momento, Jesus está à direita do Pai, no trono, a interceder por nós. Também, no livro aos Hebreus, capítulo 7, versículo 25, lemos assim: portanto, pode também, está a falar de Jesus, salvar perfeitamente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Quando nós oramos, o que é que estamos a fazer? Estamos a chegar-nos a Deus, não é? E temos que ter uma ajuda. Quem é que dá essa ajuda? É Jesus, que diz que Jesus vive hoje para interceder por nós. Portanto, esta oração, voltando a João 17, esta oração é uma oração que nos mostra esse ofício de Jesus. Então, este capítulo 17 é um dos mais maravilhosos da Bíblia. Porquê? Nós vemos aqui, de uma maneira única, Deus Filho, Jesus, a orar, a falar com Deus o Pai. Então, esta oração é uma oração maravilhosa, porque é um modelo. Vejam, nós acabamos de estudar a oração que Jesus ensinou, chamada de Pai Nosso, que é também um modelo. Jesus disse, quando orarem, orem desta maneira. E aqui, esta oração é também um modelo que nós temos da intercessão de Jesus como nosso sumo sacerdote, que agora ele exerce por nós no céu. Então, esta oração é maravilhosa como modelo de quê? Da espécie de coisas que nós, como crentes, podemos mencionar nas nossas orações. O que é que eu vou pedir a Deus? Olha, leia o capítulo 17 e vê o que é que Jesus pediu. Então, temos aqui uma indicação, pede por estas coisas também. Pede por isto em relação aos teus irmãos na fé, em relação aos vários temas que nós temos para levar ao nosso Deus. Ou seja, aquilo que Cristo pede aqui pelos seus apóstolos, que Ele pede aqui pelos discípulos, que Ele pede pelo seu povo, nós também devemos pedir uns pelos outros. Temos aqui um modelo. Há aqui nesta oração grandes verdades, grandes doutrinas, que são de grande ensinamento para nós e fazemos muito bem em prestar atenção, toda a atenção, a esta oração de Jesus naquela última noite com os seus apóstolos. Então esta é que é a grande oração do Senhor Jesus ao seu Pai. É uma oração notável. Temos aqui um modelo de oração de alguém, Jesus, que para muitos deverão pensar, mas Jesus não precisava de orar. Ele era Deus, o Filho. Mas temos aqui uma oração de Deus, o Filho, a falar com Deus, o Pai. E para quem acha que Jesus não precisava de orar, então temos aqui uma ilustração que Jesus orou muito e é um exemplo para nós. Se o próprio Filho de Deus orou, quanto mais nós devemos orar. Então os evangelhos, os 4 evangelhos, dizem-nos que durante os seus 3 anos que Jesus teve de ministério, que Jesus orava e orava muito. Vou dar dois exemplos. Em Lucas 6,12 nós lemos que Jesus passava noites em oração. Diz assim, e aconteceu que naqueles dias subiu ao monte a orar, passou a noite em oração a Deus. Então Jesus passava noites inteiras em oração a Deus, ao seu Pai. Também lemos que Jesus se levantava cedo só para orar. Em Marcos 1,35 lemos, e levantando-se de manhã muito cedo, fazendo ainda escuro, saiu e foi para um lugar deserto e ali orava. Jesus passava noites a orar, levantava-se cedo, ia para lugares onde ele podia estar sozinho,
para orar. É um exemplo que nós temos em Jesus. Ora, mas das muitas situações em que sabemos que Jesus orava, aqui diz, ele levava a noite em oração, quer dizer que ele falava. Levantava-se cedo para ir orar, ele falava. Mas nós não temos o registro do que é que Jesus dizia em oração. Nós temos escritas algumas poucas palavras de oração que Jesus usou aqui e ali nos Evangelhos. Ele ensinou a orar, por exemplo, em Mateus 6, 9 a 13, mas não é oração para o Senhor Jesus fazer, ele ensinou-nos ali a orar. Também orou quando ressuscitou Lázaro, ele levantou os olhos ao céu e orou e pediu, e ressuscitou Lázaro. Quando foi para o jardim do Getsemane, ali em agonia, também orou ao Pai, para se fosse possível passasse dele aquela hora. Na cruz também orou pedindo perdão por aqueles que estavam a crucificar e orou para que o Pai recebesse o seu espírito quando ele morreu. Mas aqui, João capítulo 17, é que tem aqui revelada a maior e a mais gloriosa oração de Jesus. Ou seja, vemos aqui claramente esta união íntima, esta comunhão entre o Filho e o Pai. É como se Jesus estivesse lá no templo, no Santo dos Santos, que era o lugar onde estava a presença de Deus, como se Jesus estivesse ali a falar com o seu Pai, em íntima comunhão. Então é uma maravilhosa oração do Senhor, esta de João capítulo 17. E reparem, são palavras simples. Quando nós pensamos que para orar, para Deus ouvir, temos que ter assim frases muito completas, nós vamos ver que Jesus usou aqui palavras simples. Mas tinham um ensinamento muito profundo. Portanto, temos aqui também um modelo de oração que nos mostra como é que Jesus agora no céu intercede por nós. Como é que ele intercede por nós. É isto que o Senhor Jesus faz agora. É o nosso mediador, é o nosso sumo sacerdote. Neste capítulo 17 nós temos, podemos dividir este capítulo em 3 partes. A primeira que nós vamos ver hoje, vemos Jesus ora por si mesmo. Ele ora ao Pai por ele mesmo. Depois, a segunda parte, até o versículo 19, Jesus ora pelos seus apóstolos e discípulos. E, a partir do versículo 20, terceira parte, Jesus ora a favor de toda a igreja. Não apenas aquela que já existia no seu tempo, pelos crentes, e também por todos aqueles que no futuro viessem ao longo dos séculos a crer no seu nome. Quer dizer que Jesus aqui orou por nós também, que estamos aqui hoje. 3 divisões. Então, como eu disse atrás, em todas e nas muitas ocasiões em que Jesus orou, muito pouco sabemos daquilo que ele disse. Mas agora, aqui, capítulo 17, vamos ver com muita clareza Jesus a orar. E a primeira parte da nossa lição é Jesus ora ao Pai por si mesmo. Versículo 1 tem o início, diz Jesus falou assim. Estão a ver? Diz, olha, como é que ele orou? E o João escreveu, Jesus falou assim, levantou os seus olhos ao céu e disse. Até foi a postura dele, voltou os olhos ao céu e começou a orar. Pai, é chegada a hora, glorifica a teu filho para que também o teu filho te glorifique a ti. Portanto, temos aqui o início da oração de Jesus. Ele olhou na direção do seu Pai, que é um gesto magnífico. Como filho, ele podia olhar para o Pai, sem qualquer problema. E vai pedir ao Pai que o glorifique. Está a pedir ao Pai que o glorifique a ele, Jesus. Porquê? Está aqui em vista a cruz iminente. Jesus está a olhar para a cruz e diz, Pai, glorifica agora a teu filho.
Pai, é chegada a hora. Ou seja, muitas vezes Jesus disse que ainda não tinha chegado a sua hora, mas ali, naquela quinta-feira à tarde, no final mesmo, Jesus disse: Pai, a hora chegou. Chegou o quê? Que hora é essa? É o momento da história, veja, o momento da história em que a redenção de Deus vai cumprir-se. Aquela hora era importantíssima. Jesus sabe muito bem da importância daquela hora. E veja como Deus opera e trabalha com toda a precisão na história. Podia ter sido antes, podia ter sido depois, não é? Mas na hora que Deus achou mais apropriado, é agora, a hora da redenção de todo o mundo. Cumpriu-se naquela hora determinada por Deus. E porque, na verdade, dali a 24 horas, era quinta-feira à tardinha aqui, e dali a 24 horas o Senhor Jesus já estava sepultado, porque ele morreu, tiraram-no da cruz e mesmo ao fim do dia ele estava morto e já estava sepultado. Portanto, em poucas horas Jesus já deu a sua vida na cruz para a salvação do pecador. E por isso ele diz: Pai, é chegada a hora do sacrifício do próprio Filho de Deus pelo pecado do mundo inteiro. A hora do derramamento do sangue que Deus usou de Jesus para purificar o pecado do pecador perdido. Então chegou a hora do cumprimento de todas as profecias, lá desde o início, lá desde o jardim, quando Adão e Eva pecaram, e em Gênesis 3,15 é anunciado o proto-evangelho, e ao longo da história, Deus a anunciar que viria o Messias, viria o Redentor, viria o Salvador. Na descendência de Davi, os séculos foram passando, mas ali estava a hora em que se iam cumprir todas as profecias que tinham séculos. A hora do cumprimento, por exemplo, de Isaías 53. A hora em que os sacrifícios do Antigo Testamento, todos aqueles que Deus ordenou a Moisés, que eram um tipo, eram um exemplo, que apontavam para o sacrifício supremo que era de Jesus, estava para se cumprir. Era a hora da cruz, era a hora em que se iria abater, iria ser lançado sobre Cristo o pecado do mundo inteiro. Naquela cruz. Como diz Isaías 53:6, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Até o meu pecado e o teu, que vivemos 2000 anos depois, não é? Deus lançou sobre Jesus o pecado do mundo inteiro. É chegada a hora. Naquela quinta-feira à tardinha, tinha chegado a hora planeada por Deus para a reconciliação do pecador com Deus. A hora do plano redentor. E as palavras de Jesus aqui pressupõem o quê? A apresentação de um sacrifício. Foi isso mesmo que aconteceu. E não apenas esse sacrifício foi apresentado, foi feito por Jesus. Jesus sabia que o Pai iria aceitar esse sacrifício. Por isso ele diz: Pai, glorifica a teu Filho. Chegou a hora. Porque quando o Pai glorificou a Jesus naquela cruz, que é a cruz que redimiu o mundo do pecado, também o Filho estava a glorificar a Deus, porque se cumpria o seu plano. Era o plano de Deus. Imagina, quando nós fazemos um plano, não é? Se ele não se cumpre, é uma frustração, não é? Olha, planeei tudo, fiz tudo, afinal falhou. Não, ele diz: Pai, glorifica a teu Filho para que o Filho te glorifique a ti. O plano vai ser cumprido. E foi. Tinha chegado a hora. Então nós podemos olhar e pensar que a cruz é apenas castigo,
E foi, mas a cruz é também glória. Glória para Deus, glória para Jesus. Toda a glória para o Filho, toda a glória para o Pai. É a glória da cruz. Porque na cruz o Filho e o Pai seriam glorificados. Porquê? Por causa daquilo que significava a cruz. A cruz significava tudo isto que eu acabei de dizer e muito mais, e por isso a cruz é glória para Deus. E Jesus sabe disso, Jesus sabe do valor da cruz. Versículo 2. Jesus continua a orar, assim como lhe deste. Está a dizer, ó Pai, assim como tu deste ao teu filho, deste a mim, poder sobre toda a carne, para que dê a vida eterna a todos quantos lhe deste. Aqui está a glória. Aquela cruz vai dar a vida eterna. Nós tivemos a estudar o livro do Apocalipse e vimos o que Deus tem preparado, aquela cidade maravilhosa, novo céu, nova terra. Que glória magnífica! Isso é possível por causa da cruz de Jesus. Então Jesus mostra aqui o glorioso ofício dele e a glória e a dignidade de Cristo que vai cumprir esse plano. Não há ninguém semelhante a Jesus. Veja o que é que Jesus diz que o Pai lhe deu. Versículo 2. O que é que o Pai deu a Jesus? Poder sobre toda a carne, poder sobre todas as coisas, autoridade, para que dê a vida eterna a todos quantos lhe deste. Então, as chaves da entrada no céu estão nas mãos de Cristo, porque o Pai colocou isso nas suas mãos, pela cruz. A salvação de cada pessoa, de cada alma, está nas mãos de Cristo. E por isso o poder de Jesus é universal. Diz que deste-lhe poder sobre toda a carne. Jesus é uma bênção. Jesus é uma bênção para muitos. Para quem? Para os que creem. Infelizmente, não pode ser bênção para quem não crê. É bênção que vem através da cruz redentora. Na cruz, Jesus cumpre a missão que o Pai lhe deu de quê? Abençoar com a vida eterna todos os que creem. Quem são aqueles que vão ser salvos? Os salvos são a soma total daqueles que o Pai deu a Jesus. E nós devemos ser cuidadosos na interpretação destas palavras. Vejam, quando qualquer pessoa, um pecador, alguém que ainda é descrente, quando essa pessoa crê, o Pai entrega a Jesus esse crente, para que Jesus lhe dê a vida eterna por causa dessa fé. Antes Jesus disse, eu vou ler, Jesus disse que dá a sua carne, o seu corpo, a sua vida pela salvação do mundo inteiro. Vejam, está em João 6,51. Jesus diz, o pão que eu der é a minha carne, o meu corpo, que eu darei pela vida do mundo. Então, Jesus deu a sua vida pelo mundo. Jesus deixou, por exemplo, em João 6,40, muito claro que a fé nele é a condição para receber, qualquer pessoa receber a vida eterna. Veja o que ele diz. Que todo aquele que vê o Filho e crê nele, não há exceção nenhuma, tenha a vida eterna e eu, Jesus, está a dizer, o ressuscitarei no último dia. Está aqui. Versículo 2, então. Assim como lhe deste poder sobre toda a carne, para que dê a vida eterna a todos quantos lhe deste. Então, quando a pessoa crê, o Pai dá a essa pessoa ao Filho que dá a vida eterna a essa pessoa que creu. Porque Jesus tem esse poder. Ele disse mesmo, eu vou dar a minha carne pela vida do mundo. Todo aquele que crê tem a vida eterna, eu vou ressuscitá-lo no último dia. Versículo 3. E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti só por único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviaste. Então Jesus aqui acrescenta que conhecer a Deus, o conhecimento de Deus,
conhecer ao Pai, conhecer ao Filho, é necessário e é suficiente para a salvação. A pessoa tem de conhecer o Filho e o Pai. Não é apenas uma questão de compreensão intelectual, é ter um relacionamento pessoal com Deus, com o Senhor Jesus Cristo. Por exemplo, eu vou ler 1 João 2,23, que diz assim. 1 João 2,23. Qualquer que nega o Filho também não tem o Pai. Mas aquele que confessa o Filho também tem o Pai. Portanto, a vida eterna é conhecer a Deus como único Deus e a Jesus Cristo, que veio ao mundo, a quem Ele enviou. O conhecimento de Deus dá-nos a vida eterna. Versículo 4, Jesus continua agora a falar de glória. Eu glorifiquei-te na terra, tendo consumado a obra que me deste a fazer. Olhando para este versículo 4 com o versículo 1, que fala também de glória, mostram qual é o supremo propósito de Deus. Qual é? Deus tem como seu propósito máximo e supremo trazer glória para si mesmo. Que todas as coisas resultem e contribuam para a glória de Deus. Então, o centro das Escrituras, nós podemos pensar, o centro das Escrituras é o homem. Mas não é, o centro das Escrituras é o próprio Deus. A glória de Deus é o propósito central de todas as coisas. Por exemplo, quando Jesus foi ressuscitar Lázaro e ele perguntou às irmãs onde é que o puseram, e levaram lá ao túmulo onde Lázaro já estava morto havia 4 dias, e Jesus mandou tirar a pedra, e a irmã Maria disse: Senhor, mas já há 4 dias já cheira. Como que o que é que tu vais fazer? Vais tirar a pedra e vais cheirar mal a toda a gente, que ele já morreu há 4 dias. E Jesus disse assim a Marta: não te tenho dito que se creres verás a glória de Deus? Então, como é que a glória de Deus foi mostrada na ressurreição de Lázaro? Porque um homem estava morto havia 4 dias e foi ressuscitado dos mortos. Isso resultou em grande glória para Deus. Esse é o propósito máximo e supremo de Deus. E por isso a cruz de Jesus mostrou a glória de Deus no seu plano de salvação. Glória a Deus é o seu propósito supremo. E Jesus diz aqui que ele completou, que ele cumpriu totalmente, consumou a obra que o Pai lhe deu a fazer. Isso é tão diferente de, por exemplo, se olharmos para Adão e Eva. Deus também deu um propósito, uma obra para Adão fazer, que era simples: tomar conta do jardim, do Éden, e não comer daquela árvore. E eles não cumpriram isso. Falharam. Mas eis Jesus, o segundo Adão, como diz Paulo aos Coríntios, que finalizou a obra que o Pai lhe deu, que é a obra da redenção. Trouxe a salvação a todo o mundo, o perdão, a vida eterna para todo aquele que crê no nome de Jesus. Versículo 5, Jesus continua a falar da glória de Deus. E agora glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti mesmo, com aquela glória que tinha contigo antes que o mundo existisse. Aqui temos mais uma revelação de Jesus, que antes de ele vir ao mundo, onde ele viveu 33 anos, há 2000 anos Jesus viveu aqui 33 anos. Mas antes disso, Jesus é Deus eterno e ele vivia na glória divina. Diz aqui, a glória, vejam, aquela glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Jesus era Deus, o Filho, exaltado, glorioso, eternamente. Nossa mente não consegue perceber isto, não é? Que Deus não precisa de nada nem de ninguém, Ele existe por si mesmo, eternamente, cria e sustenta todas as coisas e vive e subsiste na maior glória
que nós possamos imaginar. E Jesus, diz aqui, antes de vir ao mundo, ele já tinha essa glória eternamente com o Pai. E ele está aqui a dizer e a mostrar já com toda a certeza que quando ele morrer vai ressuscitar e como nós sabemos vai ascender aos céus e voltar para a glória onde ele está agora, eternamente. Jesus sempre foi Deus glorioso antes de ter encarnado e de ter nascido de Maria. E estas afirmações só podem ser ditas de alguém que é único, que é o Senhor Jesus Cristo, que é Deus verdadeiro. Estas afirmações de glória só pertencem a Deus. E Jesus é esse Deus. Por isso nós agradecemos, porque a nossa salvação repousa em alguém que tem esta glória, esta dignidade, este poder que é Jesus. Depois, versículos 6 até 8, vemos aqui a revelação de Jesus aos discípulos. Jesus agora fala nestes versículos como sendo aquele que veio como revelador do Pai. Vejam, o que é que Jesus fez quando veio? Ele está a falar ao Pai, não é? Pai, manifestei o teu nome aos homens que do mundo me deste. Eram teus, tu me os deste e guardaram a tua palavra. E agora já têm conhecido que tudo quanto me deste provém de ti, porque lhes dei as palavras que tu me deste, eles as receberam e têm verdadeiramente conhecido que saí de ti e creram que me enviaste. Temos então aqui agora mais lições importantes. Jesus agradece ao Pai pelos apóstolos que o Pai lhe deu. Vamos recordar como é que estes apóstolos, com quem Jesus está ali reunido, como é que eles chegaram a ser apóstolos de Jesus. Eu vou ler em Lucas 6 e vemos como é que foi essa escolha. Lucas 6, versículo 12 e 13. E aconteceu que naqueles dias saiu ao monte a orar e passou a noite em oração a Deus. Passou a noite em oração ao Pai. O que é que resultou dessa oração? A noite inteira. E quando já era dia, chamou a si os seus discípulos, daqueles, um grupo já que o seguia, e escolheu 12 deles, a quem também deu o nome de apóstolos. Portanto, o Pai deu ao Senhor Jesus, daqueles que o estavam a seguir, deu 12 para serem os apóstolos, que iriam estar mais próximos de Jesus e que deveriam ser também os principais fundamentos da Igreja. Portanto, Jesus passou a noite em oração com o Pai e, em resposta a essa oração, o Pai deu a Jesus aqueles 12. E aqueles 12 aceitaram a chamada de Jesus. E este versículo do capítulo 17 de João fala disso em específico. E aqueles homens que estavam com Jesus, aqueles apóstolos, não eram perfeitos, como nós sabemos. Mas de todo o Israel a quem Jesus se apresentou e com quem Jesus falou, esse Israel que não creu, eis aqui um grupo que ouviu, como todos ouviram, e que creram. E por isso o Pai os entregou a Jesus para serem seus apóstolos. Homens que Jesus encontrou, uns na praia, outros estavam a pescar, outros estavam lá na recebedoria dos impostos. Simão, André, Tiago, João, Mateus, 12, que o Pai deu a Jesus e se tornaram os seus apóstolos. E o que é que Jesus pode aqui testemunhar, em particular, desses apóstolos? Vejam. Versículo 6. Manifestei o teu nome aos homens que do mundo me deste, eram teus e tu me os deste. Guardaram a tua palavra. E este é também um exemplo para nós hoje.
que é necessário que cada pessoa faça hoje? Ouvir a palavra de Deus e guardá-la. Mais, tenha conhecido tudo quanto me deste, que tudo quanto me deste provém de ti. Reconhecer aquilo que é a pessoa de Jesus. Mais, lhes dei as palavras que tu me deste e eles as receberam. Receber as palavras de Jesus. Em quarto lugar, têm verdadeiramente conhecido que saí de ti. Quando nós falamos às pessoas sobre Jesus, o que é que elas têm que crer? Que Jesus é o Filho de Deus que foi enviado pelo Pai com uma missão. E reconhecer esta verdade da pessoa de Jesus. Creram que me enviaste. E este foi o testemunho que Jesus podia dar daqueles discípulos. E na verdade, em 1 João 4,15, nós temos em complemento: qualquer que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus está nele e ele em Deus. Então, estas são afirmações maravilhosas e importantíssimas de Jesus acerca destes apóstolos, quando nós ainda consideramos que eles não eram perfeitos. Jesus está aqui a dar este testemunho deles, daquilo que eles fizeram, aquilo que eles aceitaram, mas não eram pessoas perfeitas. Aliás, em poucas horas eles até vão abandonar Jesus. Um até o vai dizer que nem sequer o conhecia. Foram até muito lentos em aprender. Perante perigos, alguns até estavam com receio, com medo, mas Jesus fala aqui graciosamente daqueles seus discípulos. Este é às vezes também o nosso testemunho. Não somos perfeitos, mas amamos ao Senhor Jesus Cristo e caminhamos e prosseguimos na nossa caminhada cristã. Em conclusão, então esta oração maravilhosa de Jesus, em primeiro lugar, Jesus então ora por si mesmo, e a lição que nós temos aqui traz-nos conforto, tem muitas instruções, e o verdadeiro discípulo de Jesus tem que ser tudo isto que está aqui, em especial nos versículos 6 até 8. Jesus vê em nós muito mais do que nós julgamos. Este era o testemunho que Jesus podia dar deles. Jesus olha para nós e também vai ver se nós guardamos a sua palavra, se nós reconhecemos a sua pessoa, se cremos nele em relação àquilo que ele revela sobre a pessoa de Deus. A fé deles podia ser naquela altura ainda menor que um grão de mostarda, mas aquilo que era importante é que creram em Jesus, amaram a Jesus e seguiram a Jesus, apesar das dificuldades. Então este é o início desta oração maravilhosa e profunda de Jesus, que tem lições para nós e que nós possamos pôr aqui os olhos e colher daqui ensinamentos preciosos e maravilhosos que Jesus tem para nós nesta oração. Amém, irmãos.